Fala, minha gente, tudo certo? Bom, vamos nessa então falar sobre a Inter porque tem algumas notícias interessantes pra gente repercutir ainda antes do Clássico Grenal, antes da bola rolar. Eu preciso falar desse vídeo, mas eu preciso te dizer que ele é para Zapay, um aplicativo que te ajuda a pagar IPVA, licenciamento, multa ou qualquer restrição do teu carro, moto, ônibus ou caminhão. Eu estava hoje trabalhando nos Setoristas e antes de chegar no programa, que é uma live das 6 às 7 da noite, que eu, Jeremias e Bruno Flores estávamos fazendo, eu recebi uma multa que a gente levou. Passei um pouquinho no pardal. Aquela história de 80, passei um pouquinho mais e tal. Cara, vou pagar com o aplicativo da Zapay. Dá para parcelar em 12 vezes no cartão de crédito. Se tu precisa de IPVA, licenciamento, multa, qualquer coisa, tu paga com a Zapay. Agora o governo brasileiro está dando até 22% de desconto para quem pagar à vista. Não tem para pagar à vista? A Zapay paga à vista para ti e parcela no cartão. Na descrição, no primeiro comentário, tu também tem o meu código promocional que te dá uma boa de uma ajuda. Gente, olha só. A primeira informação que eu tenho para te dar é que o Cruz Azul do México tem interesse na contratação de Rafael Borré, do Internacional. E fez consultas, perguntas para a direção do Inter, para o staff do jogador, dizendo, olha, eu estou interessado no Borré. Eles queriam o Borja, mas alguma coisa aconteceu, o Borja não foi para lá, não se acertou, enfim, o negócio não aconteceu. E eles querem um outro atacante. E aí vieram para olhar a situação do Borré. O Cruz Azul tem dinheiro, o futebol mexicano a gente sabe que paga bem, olharam a questão do jogador. Mas num primeiro momento, o que temos é, nem o Inter tem interesse em fazer uma negociação com o Borré, o Inter está aí contando dinheiro para pagar, para conseguir contratar jogadores que não sejam tão que aquela história que nós estamos falando, vendo aí, ó, vem por empréstimo, daqui um pouco um jogador que é mais barato, vamos tentar recuperar e tudo mais. Então não vai se desfazer de um jogador que tem potencial que pode ser recuperado e que está sendo elogiado por todo mundo. E o próprio Borré também não está muito disposto a sair. O pensamento dele é, tem Copa do Mundo na metade do ano, eu tenho chance, nas últimas convocações ali até fui, sendo chamado quando não faltava algum jogador, ele era na segunda chamada, alguém lesionava, algum atacante lesionava, ele estava na lista, então ele tem chance de ir. Nenhum dos dois lados quer esta negociação. Mas sabe como é que é? Daqui um pouco, senta aqui, algum mexicano, coloca um valor que é importante para o Inter. O Inter pagou 7 milhões de euros do Borré. Teria que ser um negócio muito, muito maravilhoso para que aconteça. O Pesolano, é só lembrar, na última entrevista coletiva elogiou, dizendo, pô, que jogador é o Borré, que jogador o Inter tem, se o torcedor visse o treino, se encantaria com ele. E aqui vem uma questão importante. Um bastidor que eu trouxe hoje nos Setoristas, nesse programa que eu citei para vocês, e eu quero que a gente repercuta mais. O técnico Paulo Pesolano pediu para os jogadores do Inter chutarem mais a gol, finalizarem mais a gol. Há um diagnóstico do treinador que existe um receio do erro por parte dos atletas, que a falta de confiança da temporada passada, por tudo que aconteceu, está fazendo os caras terem algum tipo de receio de finalizar. E eu preciso linkar com o Borré, porque depois da última partida contra o Inter de Santa Maria, onde o Borré perde 2 gols, ele na verdade ele faz 2 gols que são anulados por impedimento, um ele estava impedido, o outro era o Carboneiro, mas enfim ele tá, e depois perde 2 gols que ele finaliza não tão bem. O Pesolano usou como exemplo no vestiário, dizendo, olha, o Borré não fez o gol, mas tá tudo bem. E ele prometeu para os jogadores, de alguma maneira, talvez não tenha dito, eu prometo para vocês, tá? Mas existiu uma promessa, uma ideia de que vocês não serão cobrados se finalizarem para fora, se errarem um gol. Agora, eu vou cobrar se não finalizar. Tem que finalizar. Tem que ter, vamos lá, coragem, atitude para finalizar. Aí eu sei que é meio difícil colocar para a galera a situação, mas existem muitos jogadores que quando estão nesse momento mais de insegurança, sabendo que o torcedor pode pegar no pé, que o torcedor pode não gostar, o que ele faz? Ele tá na cara do goleiro, ele rola pro outro finalizar, porque se fizer o gol ele deu assistência, é bom para ele, se o cara errar, não é ele que errou, o torcedor não vai pegar no pé dele, vai pegar no pé de outro jogador e tudo mais. Muita gente, infelizmente, se protege. Eu não estou falando especificamente sobre alguém do Inter, eu só estou contando uma coisa que acontece no futebol. Quem vive este bastidor como a gente sabe, e vários torcedores que são mais atentos também entendem isso. Então, o Pesolano está dizendo, olha, vocês não vão ser crucificados, ninguém vai sair. E ele usou o exemplo do Borré.
o Borré perdeu os gols, ou estava impedido, ou tal, não tem problema, ele finalizou, tem que finalizar. Os números mostram que o Borré e o Carboneiro tiveram média de não dava 1,5, se somar e dividir não dá 1,5 finalização por jogo. Tinha jogos que eles ficavam sem finalizar. Já agora, começo do gauchão, você que é gauchão, tem entre 3 e 4 finalizações por partida. Já deu uma melhorada. Então assim, esse é um ponto importante, eles já estão finalizando mais. E é um pedido do técnico do Internacional e dizendo assim, ó, eu vou cobrar vocês se não finalizarem, mas se chutar gol pelo menos já é uma coisa, depois a gente vê como é que a gente acerta, porque vai acertar o gol. Aqui eu preciso te colocar uma coisa assim, ó. O Inter está contratando, ou está tentando a contratação de atacantes. Nós já falamos aqui das 4 posições, do zagueiro, além do Félix Torres, do lateral esquerdo, ponta e do centroavante. O ponta pode ser o Derek Lacerda e o centroavante também. O Derek Lacerda é um ponta que virou o centroavante. E o centroavante, o Alejandro. O Derek Lacerda é um cara que no esporte, ele não tem assim, muitos gols na carreira, tá? Eu até vou ver aqui, a gente falou hoje nos Setoristas sobre os gols na carreira dele. Mas principalmente, ele no esporte era um cara que jogava bem, que se destacou, mas que perdia muitos gols. Se a gente prestar atenção e lembrar do Derek Lacerda aqui no Internacional, no jogo do Beira-Rio, ele perde pelo menos 2 gols que era assim, poxa, dava pra ter feito. Tem uma na Arena do Grêmio também, que ele sai, o Grêmio tá melhor e tal, ele sai na ponta esquerda e aí vai finalizar e finaliza na bochecha do lado, né, da rede, assim, do lado da rede. Então assim, ele é um cara que se não notabilizou por perder. Um técnico de futebol que já treinou o Derek passou pra gente, pro Bruno Flores, lá dos Setoristas, dizendo, olha, ele é um jogador de finalização e cabeceio medianos. O negócio dele é que ele é um cara de 1,90 m com muita velocidade. Ele não é driblador, ele é um cara que tu tem que tocar a bola no espaço vazio e ele atacar. Então o Inter não está contratando, se fechar o Derek Lacerda, que a gente já falou abertamente sobre isso, tem que pagar um valor pro Cuiabá, o contrato é do Cuiabá e tudo mais, ele não é necessariamente um grande finalizador. O Alejandro tem mais fama de goleador. Só que aí, essa é a grande questão. O Jeremias Werneck, também do Setoristas, trouxe hoje durante o programa. Olha, o Alejandro deu uma complicada. A informação das últimas horas é essa. O Inter pode contratar o Derek Lacerda para ser ponta e centroavante e pode contratar o Alejandro. Acho que nenhuma das duas possibilidades está descartada, mas a informação é que deu uma complicada. Até hoje pela manhã estava razoável a negociação, olha, tem como sair. Hoje no final da tarde, estou falando na sexta-feira final da tarde, já deu uma complicada. Então a gente ainda não sabe se vai sair. Mas se eu tivesse um palpite, diria que vem os dois. Só que o Alejandro provou em 24 que é bom finalizador, o Derek Lacerda nem tanto. Eu vou deixar aí a arte, vai ficar como arte mesmo no canal, os números dele, porque não consegui achar aqui no meu computador. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.